Eu recebi uma pergunta aqui no comentário de um dos vídeos, de um inscrito chamado LFBR9820. Não sei se é o nome de batismo, mas a pergunta é a seguinte: Bom dia, o senhor poderia indicar bons livros sobre a história da literatura brasileira? Então eu decidi fazer um vídeo sobre isso, né? Livros sobre a história da literatura brasileira. Bom, então antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu antes não pedia esse tipo de coisa, mas eu descobri que faz bastante diferença e pode me ajudar a produzir mais vídeo, a continuar com esse trabalho aqui. Se você não conhece, o canal tem agora quase 4.000 vídeos e eu pretendo continuar nesse ritmo se eu tiver as possibilidades. Ahn, então vamos lá, né? Para responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, né? A pergunta é a seguinte: por que que nós precisamos de um livro da história da literatura brasileira, né? Ou livros sobre a história da literatura brasileira? Eu posso imaginar algumas respostas, e eu vou falar as respostas que eu imagino, e aí eu vou dar as minhas respostas tendo em mente esses objetivos. O primeiro objetivo que você pode ter é questão acadêmica, né? Então você faz letras e você precisa saber da história por causa desse tipo de coisa. E aí eu te digo que eu sou uma pessoa totalmente à parte do ambiente acadêmico, então não posso te ajudar muito além das leituras mais do que óbvias que os professores provavelmente já indicaram para você, né? Depois a coisa começa a ficar mais interessante, na minha opinião. Você pode querer ter acesso a uma história da literatura porque você gosta muito de literatura, ok? Eu acho que aqui é o ponto. E na minha opinião, sei lá, 90% das pessoas que entram em teoria, quer seja através de livros de teoria, história da literatura e etc., na verdade, eles talvez 70% então, para não exagerar, talvez eles entram por causa disso, simplesmente porque eles amam muito literatura. Se a gente vai por este caminho, aí eu tenho que fazer uma pergunta dentro da pergunta dentro da pergunta, que é o seguinte: o que é tão belo na literatura? O que nos agrada tanto? O que é a coisa mais nobre da literatura? Bom, uma entre muitas respostas, mas uma resposta muito boa é que a literatura ela nos apresenta o que poderia ter sido. Nesse sentido, a literatura nos apresenta a realidade. Eu costumo falar aqui no canal que uma pessoa que lê bons livros, ela faz 50 anos de idade tendo vivido 780 anos de vida, né? O que eu quero dizer com isso? Você, através da literatura, tem acesso a experiências reais, porque a boa literatura é fundada no real. Se a literatura não for fundada no real, ela é só uma historinha, é só um joguinho. Então, sei lá, vai colecionar carta, sei lá o quê, né? Então, a boa literatura, ela é fundada no real e por causa disso ela te dá experiência de vida. Você não precisa ir para a guerra, a Primeira Guerra Mundial e ter 85% de chance de morrer para saber o que foi a Primeira Guerra Mundial. E você não precisa ficar preso do lado de fora da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, somente através de dados, né? Você pode mergulhar na experiência de estar na Primeira Guerra Mundial através da literatura, ou, por exemplo, através de um bom filme. Outra coisa é que a literatura, ao te tirar da realidade para um mundo que tem como base a realidade, ela te insere mais profundamente na realidade. Parece que é só um jogo de palavras, mas não é, a pura verdade. Analise o que eu falei. A literatura te tira da realidade, a tua realidade cotidiana, a tua realidade do dia a dia. Essa realidade a qual nós geralmente não prestamos atenção. E ela te tira dessa realidade para mostrar algo totalmente diferente. Por exemplo, vamos pegar um livro de fantasia, O Senhor dos Anéis.
Ele te tira dessa realidade, mas a base dele é a realidade. Ele te mostra o que é nobreza, ele te mostra o que é o mal, ele te mostra o que é o sacrifício. Quando você aprende essas coisas, porque o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, ele não criou essas coisas da cabeça dele. A nobreza realmente existe, o companheirismo realmente existe. Quando você faz isso e você volta para a realidade, você volta de forma mais própria. Você sabe melhor o que é ser nobre, você sabe melhor o que é ser fiel, você sabe melhor o que é ser um amigo. Okay? Então é isso que a boa literatura faz para você. Ela te dá experiência de vida. É isso. Literatura é vida. Ok? Ponto. Literatura é vida. Bom, se este é o seu propósito, o meu conselho é você temperar muito bem o nível, o tanto de teoria literária, crítica literária e história da literatura, são 3 coisas diferentes, e a própria literatura em si. Como que eu acho, eu particularmente acho que é uma boa divisão. 90% para livros de literatura e 10% tudo junto. 10% para ser dividido entre teoria literária, crítica literária e história da literatura. Okay? Então você gosta de Machado de Assis? Não passe mais do que 10% do teu tempo que você leria Machado de Assis. Você tem 10 horas e você ama Machado de Assis, passe no mínimo 9 horas lendo Machado de Assis e 1 hora só lendo algo sobre Machado de Assis. Idealmente, você não vai precisar e você vai ler 100% do tempo Machado de Assis. Ok? Eu acho que é porque a gente geralmente não faz esse tipo de raciocínio que as pessoas acabam entrando em algumas atitudes que depois elas se arrependem, né? Então deixa eu dar o exemplo. Eu amo o cachorrinho. Eu gosto tanto do meu cachorrinho. A coisa que eu mais amo no mundo é cachorrinho. Então eu vou ser veterinário. Não, né? Eu posso, sei lá, ser um gerente de banco e trabalhar menos e passar mais tempo com o meu cachorrinho. Por que eu digo isso? Porque eu lembro que uma das minhas alunas, uma vez, veio toda empolgada para mim, falando que queria fazer letras. Eu quero fazer letras, etc. Com certeza você pode fazer letras, você tem os teus interesses. Mas eu perguntei para ela, por quê? Né? E eu já sabia a resposta. Porque ela gosta muito de literatura. Inclusive por causa das minhas aulas, ela gostava muito de literatura. E aí eu conversei com ela e, resumindo a história, ela decidiu fazer medicina veterinária. Não porque ela ama o cachorro, porque ela ama a profissão e vai ter tempo para ler os livros dela. Né? Então, se o teu intuito, se o teu propósito for estar mais perto do Machado de Assis, estar mais perto desses grandes escritores, então eu aconselho, mergulhe nesses grandes escritores. Não entendeu Machado? Lê mais uma vez. É claro, você sempre vai precisar de ajuda. Esse canal aqui, na verdade, eu tô colocando à sua disposição. Lembre-se que se você quiser ler o Memórias Póstumas, o Dom Casmurro, do Aloysio Azevedo, o Cortiço, do José Lins do Rego, o Fogo Morto, tem o livro inteiro gravado com comentário capítulo por capítulo. Consiga esse tipo. Quando você tiver uma dúvida pontual, você vai lá e pesquisa. E depois volta para o Machado, né? Ou você pega uma companhia, como é o caso da playlist aqui no canal. Por exemplo, às vezes o Machado de Assis faz uma referência histórica, né? O Morro do Castelo, por exemplo. Aí você vai querer entender o Morro do Castelo e você vai acabar estudando sobre a história do Rio de Janeiro, sobre a relação do Machado de Assis e a crítica que ele fazia à configuração da cidade de Rio de Janeiro. Você já não está mais fazendo o que te chamou no começo, né? E às vezes eu vejo as pessoas com isso, né? Você lê, por exemplo, o Crime e Castigo, e o Crime e Castigo ele te chama com aquele poder que o Crime e Castigo tem. O Crime e Castigo coloca na prática o que o Dostoiévski falava, que a beleza vai salvar o mundo, né? Você é salvo pelo aquilo ali. Aí você gosta tanto daquilo ali que você vai querer fazer um curso de literatura russa, e aí você vai aprender sobre a situação política na Rússia, etc, etc. E por causa disso, você vai deixar de ler Crime e Castigo. Percebeu? Na verdade, deixa eu fazer uma confissão aqui. Se vocês assistiram alguns dos outros vídeos, eu fiz essa afirmação. Me perguntaram qual que era a minha formação. Eu falei, minha formação é 2º grau. Né? Na verdade, eu já fui para a universidade, já comecei um projeto de pesquisa. E eu lembro que eu trabalhava com um romance do José Saramago, chamado Evangelho segundo Jesus Cristo.
Eu gosto muito do José Saramago, hoje eu tenho coisa que eu gosto muito mais, mas na época era uma das coisas que eu mais gostava. E, e aí eu comecei a fazer um trabalho com o meu orientador para fazer uma coisa de pesquisa sobre um ponto específico que eu tinha lá numa parte do Evangelho segundo Jesus Cristo. Quando chegou no final do meu projeto, depois de um ano que eu tinha que apresentar o trabalho, eu já estava ganhando bolsa, esse tipo de coisa, eu me toquei do seguinte fato. Eu tinha passado um ano ali da minha vida me preocupando com os aspectos técnicos da coisa, como produzir o artigo eu tinha que embasar tudo, então eu tinha que ler coisas que eu nem queria falar, nem queria ler. E por causa disso eu não consegui ler quase nada de José Saramago durante um ano inteiro. Se naquele ano eu estivesse ficado só com a obra do José Saramago, eu teria lido talvez a obra completa do José Saramago com todo o esforço que eu pus naquele maldito artigo. Só para que você saiba, o artigo ele se perdeu, graças a Deus, e nunca ninguém vai ler aquela porcaria que eu fiz. Então, percebe? Então, só que por outro lado, você pode ser atraído, e aí essa é uma outra questão, você pode ser atraído pela história da literatura. Você está muito mais interessado em sociologia, você está mais interessado em história mesmo do que na literatura em si. Daí eu tenho uma dica, mas eu já chego lá. Então, primeiramente, eu proponho que você faça essa reflexão e vê se não é melhor sempre dedicar muito mais atenção aos próprios livros. Mas talvez você queira uma boa história da literatura para que você consiga dicas de bons livros, né? Bom, nesse caso, os livros mais importantes, mais respeitados, etc, etc. Nesse caso, então só para organizar aqui, né? Então pode ser que você leia livro e você tenha algumas dificuldades. Nesse caso, eu aconselho você só sair do livro para você buscar aquela dúvida pontual. E hoje é a coisa mais fácil, tem muito canal, tem muito material, tem muita coisa na internet. Então se você não entendeu um ponto, as chances são muito grandes que você consiga pesquisando naquele ponto. Mas você sai, a gente chama isso em inglês de in, out, in approach. Que você começa com a obra, você sai quando você precisa, assim que você sanou aquela dúvida, você volta para a obra. Tá. Voltando ao que eu falei sobre, talvez você queira conhecer nomes, né? Aí não é muito difícil. Perceba, você tem várias listas, né? Eu mesmo fiz 2 vídeos aqui, eu vou colocar 3 vídeos. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, indicando livros de literatura mundial e livros de literatura brasileira, né? Se você confiar nas minhas dicas, comece lendo todos eles. Depois tem mais alguém que você confia. Tem lá o professor que você teve no 2º grau, ou, sei lá, se chama um ensino médio hoje em dia. Aí ele te indicou mais 5, 6 livros. Leia aqueles. Aí você, por exemplo, você pegou uma dica que você gostou, eu te indiquei ali sei lá, o Dalto Trevisan, né? E aí você gostou do Dalto Trevisan, leia os outros livros do Dalto Trevisan, leia os outros livros do Machado, né? Não tenha pressa em visitar como se você fosse um historiador, visitar todos os livros. Faça isso, busque listas, ache um cara, eu fazia isso muito com filme, né? Você pega uma lista e dá uma olhada em todos aqueles livros que você já leu. Se você aprova aqueles livros, se não tem nenhum livro ali muito ruim que o cara tá indicando, você pode dar uma colher de chá, você pode dar um voto de confiança àquela lista. Falar assim, não, olha, dos 50 livros que ele me indicou, eu já li 7, e os 7 são maravilhosos. As chances são bem grandes que os outros sejam bons também. Aí eu leio mais um, leio o outro, e pronto, você tem trabalho para 2, 3, 4 anos, percebeu? Mas, se você quiser algo para se basear, bom, aí, é claro, tem a história da formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido, tem do Schwartz, se não me engano, História Concisa da Literatura Brasileira, o pessoal usa. Eu não aconselho nada disso porque eu não entendo nada disso e o pouco que eu li desses caras eu não gostei muito, né? Novamente, eu estou falando como um outsider, como um cara de fora, né? Não estudo a área, não estou falando com propriedade. Eu estou falando que se você seguir pela mesma linha que eu estou seguindo, você vai prestar atenção em outras coisas, né? Bom, eu falei que eu ia mostrar, mas eu já mostro, mas em relação à história, talvez seja mais interessante você pegar um bom livro de história mesmo, né? História do Brasil, história mundial, e aí, a partir do livro,
você encontra lá um bom historiador, ele menciona alguns expoentes da literatura e você vai lendo, né? Não há muito segredo, não precisa você gastar tanta energia fazendo isso, né? Mas, se você quer uma dica, eu vou indicar esta coleção aqui, do Otto Maria Carpo, que é justamente a história da literatura ocidental, né? Ele é dividido em 10 volumes, ok? Tá aqui, 10 volumes. Aí você tem a literatura greco-latina, a Idade Média, o Renascimento e a Reforma, o Barroco e o Classicismo, o Iluminismo e a Revolução, o Romantismo, o Realismo, o Naturalismo, o Parnasianismo, fin du siècle, o Modernismo, as tendências contemporâneas, né? Isso daqui te dá trabalho se você pegar o Otto Maria Carpo, extremamente erudito. Se você pegar as dicas que ele vai dando ali, você tem trabalho para 25, 30 anos, seguramente, né? Então eu ficaria no simples. Leria um pouquinho disso daqui, né? Um pouquinho disso daqui. Continuaria. Então vamos lá. Eu falei 90, 90, 10, né? Então a dica que eu daria. Eu separaria 50%, só pensando em estudos literários. Sei lá o que mais você estuda na vida, filosofia, isso daí é com você, daí você tem que se acertar lá. Mas eu pegaria isso daqui. 50% eu leria livros que me indicaram o que eu quero ler, de autores que eu gosto, etc. 10% do meu tempo eu leria um pouquinho disso daqui, pegaria o primeiro livro, daí eu leria um pouquinho, leria algumas paginazinhas aqui 10 vezes, né, para entender bem o que ele falou. E 40% eu pegaria algumas indicações do próprio Otto Maria Carpo e começaria a ler. É isso que eu faria, né? Mas como eu falei, talvez você tenha objetivos mais específicos, mais especializados, talvez você seja da área, talvez você queira fazer um trabalho de pesquisa histórica, literária, etc, etc. Aí eu tenho que confessar que foge da